Meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus, deixar com os irmãos mais uma contribuição, mais um videozinho, falando um pouquinho sobre aquilo que são as nossas batalhas no deserto, da restauração do nosso casamento. Antes eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal para divulgar, para a honra e glória do nome do Senhor, para repassar as experiências, repassar as mensagens, curtam também, porque automaticamente já fica uma indicação para os próximos vídeos e aparece mais na visualização do YouTube, até mesmo o vídeo. Os irmãos ativem também o sininho. Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do repúdio. É uma questão que incomoda demais na restauração do casamento. E é difícil enxergar da forma correta que devemos enxergar esse repúdio. Quando a gente fala de repúdio, quando nós falamos dessa situação do cônjuge e de tudo isso que está acontecendo no casamento, e entendemos realmente qual é a situação dele, nós levamos para a origem dele, que é espiritual. A origem do repúdio é espiritual. A pessoa que está longe do caminho do Senhor, ou a pessoa que ainda não seja um servo de Deus, às vezes a pessoa que está buscando a restauração, ela é uma serva de Deus, ela se converteu, ela entendeu que tem que restaurar seu casamento, mas o cônjuge está lá opresso, de repente nunca entrou para a igreja. Mas, irmãos, a origem daquele repúdio é espiritual. A pessoa, o ser humano, ele pode ser oprimido, ele pode estar oprimido por Satanás, ou ele pode estar possesso, é uma possessão ou uma opressão. A possessão, irmãos, e a opressão são duas formas diferentes de um inimigo tentar ali influenciar, de influenciar e de agir na vida do homem. São formas distintas. Eu vou fazer uma comparação aqui com uma situação, para os irmãos entenderem, eu vou usar uma figura aqui. Por exemplo, a possessão é como se fosse o seguinte, é como se o motorista, que é a pessoa, ela passasse para o banco do carona e o inimigo ele tomasse ali, assumisse o volante. E a partir daquele momento ele dirigisse e conduzisse o veículo. É basicamente isso, ele toma o controle total das rédeas, é ele quem governa durante aquele momento. Naquele período ali, a pessoa ela é simplesmente um passageiro. Ela não tem controle sobre a consciência dela, os sentidos dela, de forma alguma. Já a opressão é diferente. Imagina um carro, um carro aí futurístico, vamos supor. A pessoa ela continua como motorista, ela está sentada lá no volante, dirigindo o carro, porém o inimigo está do lado de fora e ele tem um controle remoto. E a hora que ele quiser, ele manipula a direção daquele carro, ele intervém. Ele faz intervenções pontuais. Isso é a opressão. Nós podemos observar que há uma diferença muito grande. Uma é um domínio completo, a outra é uma manipulação. Então, basicamente, essa é a diferença, assim, ao grosso modo falando, da possessão e da opressão. Nós sabemos que a opressão, ela tira a consciência do ser humano. A possessão. Quando a pessoa está possessa, ela perde a consciência. Nós sabemos que existem 3 espíritos que podem falar o coração do homem, podem falar ao homem, que é o próprio espírito dele, o espírito do homem, que o homem é corpo, alma e espírito, o espírito de Deus e o espírito que é o inimigo, que Satanás é um espírito. Sendo que os 2 primeiros, o Espírito Santo de Deus e o espírito do homem, não tiram a consciência do homem, porém o inimigo ele tira. Os irmãos podem perceber que todo caso de possessão, a pessoa ela não recobra o que aconteceu, ela não se recorda daquilo que aconteceu. Quando ela recobra a consciência, ela não se recorda do que houve. Então ela perde ali a noção das coisas, o sentido. A possessão, nós vemos vários textos na Bíblia. São vários casos. O mudo, endemoniado. Então são vários casos. E Jesus, ele expulsava os demônios, ele tirava. É uma situação muito específica. Não é uma situação que acontece. A pessoa fica endemoniada o tempo todo, nós sabemos disso. É uma coisa do inimigo, ponto. Essa eu acho que para a questão da restauração do casamento, nem importa tanto para a gente. Porém a segunda, que é a opressão, que é o controle remoto, onde o inimigo fica manipulando, ela é totalmente utilizada por Satanás na restauração do casamento. O repúdio ele vem daí. Ele vem desse tipo de manipulação, onde a pessoa ela tem consciência dos atos dela, só que em dado momento o inimigo ele intervém na situação da pessoa, na vida da pessoa, e ele manipula a pessoa. Ele trabalha com a pessoa ali. Ou seja, ele toma a direção do volante remotamente, mas a pessoa está sentada ali. Então a pessoa está consciente, porém o inimigo é quem manipula. E isso a gente vê ao longo de toda a Bíblia. Saul, irmãos, a palavra fala que ele profetizava e bendizia Davi e com uma mão na lança tentava jogar a lança em Davi e matar Davi. Ele, na caverna, ele chorou e disse: meu filho Davi, és tu? Davi, hoje eu vejo que o Senhor confirmará o teu reino.
e alguns capítulos depois ele tenta novamente matar Davi. A gente vê isso o tempo todo, um espírito imundo que tomava ali, que manipulava ele, tomava posse ali momentaneamente daquela situação, e ele sabia disso, ele tinha consciência disso. Em alguns momentos ele pediu que trouxessem para ele alguém que tocasse harpa, porque ele sabia que esse espírito atormentava ele. Isso é opressão. A opressão que traz o repúdio. A palavra fala, Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde as entradas do coração, porque delas procedem a saída da vida. Irmão, as entradas do coração, irmãos, é o quê? É aquilo que pode trazer a legalidade que Satanás precisa para poder oprimir uma pessoa. Que é o quê? O rancor, o ressentimento, a mágoa, a ira. Tudo isso são portas de entrada para o coração. E o inimigo ele entra ali. Ali ele ganha legalidade para poder trabalhar na vida da pessoa e oprimi-la. Entenderam? Então essa é a situação que mais é recorrente no deserto nosso. O cônjuge, quando ele está opresso, o cônjuge, quando ele está nessa situação de repúdio, ele ama. Eu discordo plenamente de quem diz que a pessoa não ama, mas ela ama. O amor está entulhado debaixo de várias camadas de rancor, de ressentimento, de opressão, de tudo, de pecado. Então aquela pessoa está, naquele momento, ela está tendo uma atuação do inimigo sobre ela. Em alguns casos, sim, eu posso dizer que também a pessoa, o inimigo, ele trabalha dentro da pessoa, né? Embora às vezes a pessoa esteja possessa e não manifesta, isso acontece, tá? Às vezes a pessoa está possessa, o inimigo ele já tomou conta da vida da pessoa, existe um espírito específico trabalhando na vida da pessoa, mas a pessoa não está com aquilo manifesto. E o inimigo ali trabalhando, e ali oprimindo, e ali repudiando. E é claro que essa ação do inimigo ela vai ser mais evidente quando aquela pessoa estiver junto do cônjuge. Vocês podem reparar que é uma coisa que acontece. Pelo menos isso é o que eu observo. Acontece muito na minha situação. O cônjuge, a esposa, o marido, age normal com todo mundo, normalzinho. Trata normal, não mudou absolutamente nada. Quando fala com a gente, quando chega perto da gente, quando muda totalmente. É uma outra pessoa. A pessoa se transforma. O semblante dela se transforma. E é interessante o semblante se transforma, porque quando a oferta de Caim não foi aceita, a palavra fala que o semblante dele desfaleceu. Abel não entendeu isso. Quando Caim chama Abel para ir para o campo, Abel não compreendeu que seu irmão já tinha seu semblante o semblante dele tinha sido transformado. Tinha recaído o seu semblante. Ele já almejava, ele desejava ele matar Abel. E a palavra fala lá em Eclesiastes, se não me engano, ou Provérbios, capítulo 8, versículo 1, que Deus ele dá sabedoria ao homem para entender e discernir os semblantes. Né? O semblante do homem ele mostra realmente se há alegria, se há paz, ou se há ira, se há alguma situação de dificuldade. Então, nós observamos logo esse fator externo, o semblante da pessoa muda. Parece que tem uma outra pessoa ali. Nós que somos cônjuges, que convivemos durante anos com a esposa, com o marido, nós conseguimos notar, ter a percepção desses detalhes. Mas às vezes pensamos que é a pessoa. Aí vem aquela contradição, aquela angústia, aquele dilema. Poxa, meu Deus, a pessoa me amava, dizia que me amava até pouco tempo atrás, faz dias, meses, ou 1 ano, 2 anos, a pessoa postando coisas no Facebook, dizia que me amava, me deu presente, fez isso, falou aquilo, e agora nessa situação, meus irmãos, é opressão. É opressão. Se a gente for pensar que o inimigo não está na jogada, que a grande estratégia dele é tentar enganar a gente para que pensemos que o verdadeiro inimigo não é ele, que o inimigo é o nosso cônjuge, a nossa esposa, nosso marido, para que a gente tome raiva da pessoa. Porque se o irmão ou a irmã tomar raiva do cônjuge, você não vai orar por ele. Se entrar rancor no seu coração, você mesmo vai ter dificuldade de orar por ele. E a palavra fala que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a ira, que a gente não pode ter raiva do cônjuge, porque senão as nossas orações ficam impedidas. E se as nossas orações ficam impedidas porque nós estamos com rancor, com ressentimento e raiva do cônjuge, então acabou a luta, acabou o posicionamento, acabou a batalha pela restauração do casamento. Então se esse rancor, se esse ressentimento ele entrar no coração dos irmãos, das irmãs, e os irmãos e as irmãs não entenderem que o cônjuge está sob uma influência de Satanás, meus irmãos, com um coração cheio de rancor, de ressentimento, de ódio, se vocês começarem a olhar para o cônjuge e ver que ele quem está fazendo aquilo, é ele que está sendo uma pessoa muito ruim, é ela que está sendo uma pessoa muito infiel, indigna, uma pessoa sem moral, né? Uma pessoa sem uma má índole, acabou, irmãos.
Acabou. Vocês vão entrar vão partir para um outro deserto, um deserto de muita dificuldade, porque o inimigo está por trás disso tudo, né? Ele quem é o grande articulador, é ele quem é o grande manipulador. Então, o nosso cônjuge ele é um escravo, está acorrentado, aprisionado a Satanás. Então, a possessão e a opressão elas possuem essa distinção. A possessão sendo algo que tira a consciência humana e a opressão sendo uma situação mais sensível, mais sutil, digamos assim, onde a pessoa ela é influenciada a cada momento. Daí vem o repúdio, irmãos. O repúdio, a origem do repúdio é essa. A origem do repúdio não é que a pessoa está aborrecida. Às vezes, existe até um caso, né, que o cônjuge que está buscando a restauração, ele de repente traiu, né, a esposa ou o marido que foi embora, ou de repente agrediu, ou de repente... Mas existem casos, eu acho até que a maioria, que o cônjuge não fez absolutamente nada. Nesse sentido, algo que demandasse tanto ódio por parte do cônjuge que foi embora. E a pessoa se pergunta, meu Deus, mas por que está com tanta raiva de mim? Tanto ódio, não deu chance, de repente, a gente nem conseguiu conversar, não tivemos tempo para nada, não teve nem como aparar as arestas, a pessoa já foi embora, desistiu do casamento, acabou, arrumou outra. Opressão, irmãos, isso é espiritual. Isso tudo é espiritual. Então, se a gente entender contra quem estamos lutando, a origem dos sentimentos, a origem das ações e reações, e quais são as nossas armas para neutralizar isso e para fazer isso cessar, porque Satanás, estando dentro do carro ou do lado de fora, manipulando o carro e o nosso cônjuge de dentro, né, a vida do nosso cônjuge, que é o carro, isso tem como acabar, mas não com argumentos, não com discussões, não com brigas, não com... na oração, no jejum, pedindo ao Senhor uma bênção de libertação. E o Senhor liberta. Amém, irmãos? Fica essa palavra para os irmãos, para que os irmãos entendam, para que entendamos, todos nós, que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo diz que a nossa batalha é contra principados e potestades nas regiões celestiais. São demônios, castas de demônios, bem organizados e com estratégias que estão tentando destruir as famílias e os casamentos. Então nós não conseguimos destruir esses demônios, essas ações malignas com armas humanas, não com argumentos humanos, somente com armas espirituais. Muito jejum e muita oração. A paz do Senhor Jesus.